Bom dia, pessoal. Nós estamos começando aqui o webinar de escritórios. Nós vamos trazer os dados do segundo trimestre de 2019. E um assunto que está muito em pauta aí é a questão do cowork ou os escritórios flexíveis. E para esse tema, não tinha como ser diferente, trazer o maior especialista disso no assunto, Thiago Alves, CEO da Regus Spaces, aqui conosco hoje. Obrigado, Jean. É um prazer estar aqui hoje e falar desse mercado tão empolgante que é o mercado de escritório flexível no Brasil. Só para ilustrar aqui, a gente vai falar alguns números. Então, dentro de São Paulo, a gente tem 208 prédios classe A mais e A, 638 prédios classe B, divididos em 11 regiões que a gente chama CBD, que são as regiões primárias, e em 9 regiões secundárias, que são as regiões não tão tradicionais de escritórios. E os dados desse mercado que a gente traz aí para os nossos ouvintes, questão da novo estoque. Primeiro trimestre não entregou nada, segundo trimestre entregaram 5 prédios. Mas a gente já sabe que no futuro próximo as entregas vão ser cada vez mais difíceis, né? Isso já é um alerta para vocês? Vocês já estão fazendo alguma coisa, já estão se antecipando alguma coisa? Sim, já esse movimento de não entrega, né, que está acontecendo em 2019 já tinha sido mapeado por nós, na verdade, no passado. Tanto que boa parte do movimento de crescimento do nosso mercado já foi prevendo isso, né? Precisava fazer um movimento estratégico de entrar em alguns prédios sabendo que ia faltar disponibilidade, ia faltar estoque no futuro. Recentemente, até participamos de uma entrevista com um site de varejo que nos perguntou sobre o crescimento da economia aliado ao mercado de escritório. E a gente fez uma projeção que foi até tomada pela mídia como um pouco pessimista, de que se o Brasil crescer 2 a 3%, vai faltar escritório no Brasil. Mas números como esse nos mostram que sim, né? Então, na verdade, devido à crise econômica e principalmente à crise imobiliária dos últimos anos, a falta de novas construções, falta de entrega desse estoque, fizeram com que a gente vai ter uma demora muito grande numa reação desse mercado de construção, principalmente do estoque de A e A+, né, dos AAAs e tudo mais. Você pega em famosos CBDs como a Faria Lima, podemos contar nos dedos, né, as gruas de construção aqui não existem mais. Por um lado, é bom para a economia, para os atuais proprietários, para os atuais fundos, porque eles vão ver uma melhora na rentabilidade, no cap rate desses imóveis existentes, mas se o Brasil retomar o crescimento, com certeza a gente vai retomar, digo, né, de maneira muito mais aquecida, vão faltar espaços. E com o mercado de coworking como um todo crescendo cada vez mais, é uma forma de viabilizar com que novas empresas possam sim no futuro estar nesses espaços, mas mesmo o mercado de coworking também precisa de imóveis, né? Também precisa de prédios. Então eu acho que vai ser sim uma das situações que a gente vai estar discutindo, talvez em 2021, 2022, 2023, para onde está indo São Paulo, para onde está indo o Rio de Janeiro, que também tem uma dificuldade geográfica muito grande de crescimento, né? Então acho que até mais do que São Paulo, acho que São Paulo é uma questão de desenvolver novos CBDs, e a gente consegue acompanhar, por exemplo, assim, é bem interessante que essas regiões secundárias, como a gente vê ali no site da Sila, vão crescer cada vez mais, né? Então, eixos como a Zona Leste, eixos como, por exemplo, uma expansão maior ali da região da Zona Norte, né? Cada vez mais aquele eixo industrial ali da Zona Oeste, ele vem se expandindo e tem sido revitalizado. Se a gente pega a região, por exemplo, da Vila Leopoldina, você vê grandes galpões sendo transformados em escritórios. Não sabemos ainda o futuro do CEAGESP direito, mas pode ser que seja também um novo estoque para essa área, né, corporativa, mas a verdade é que nenhum desses grandes projetos é para agora, é para 2020, digamos. Então, a gente vai ter aí sim que passar por um momento de readequação desse mercado. Acho que o pessoal ficou bravo com você, porque normalmente falam que quando vem uma recessão, o PIB na sequência é 7, né? 8, 5, e você falar 2 a 3, sendo conservador, né? Mas qualquer movimento, qualquer aquecimento vai faltar escritório, porque o ciclo é longo. Então, se fosse entregar em 2020, teria que ter tomado a decisão em 2015, 2014, quando o momento estava muito ruim, politicamente, economicamente, etc. Mas vocês têm aí, no modo geral, não só em São Paulo, vocês criaram um modelo novo, né, de expansão, que é a questão das franquias, né? Como é que funciona isso? Quem que pode ser franqueado? Quem que é o investidor? Como é que é? Se puder explicar um pouco. Vai funcionar em São Paulo? É no Brasil inteiro? Não vai ter São Paulo? Com certeza. Bom, a gente pensou em trazer um modelo de franquia para o Brasil, que era um modelo que já existia em outros países do mundo, através de franquear a primeira marca da Regus e depois as outras marcas do grupo, como a Spaces, mas originalmente nasceu com a Regus para novos países. Então, por exemplo, para abrir a República Dominicana, se colocava lá um franqueado que operava em nome da Regus e ele era representante da Regus naquele país. Sempre funcionou tudo super bem.
Até o momento que a gente pensou o seguinte, bom, a gente precisa crescer e trazer esse crescimento acelerado que foi 2015, 16, 17, 18 para esse mercado de coworking profissional, para as outras cidades, para cidades secundárias, terciárias. E aí a gente pensou o seguinte, talvez eu não consiga ir de maneira própria, né? Eu acho que vai levar um certo tempo para que a gente consiga ir com o nosso próprio pulmão. Então vamos tentar trazer esse modelo de franquia, ao invés de a gente fazer por país, o que tal a gente fazer por cidade, ou por bairro, ou alguma coisa assim. Então a gente lançou em dezembro do ano passado, foi bem bacana, porque foi um lançamento no finalzinho do ano, para entrar 2019 de uma maneira acelerada. De lá para cá a gente nos viu participando de feiras como a Associação Brasileira de Franchise, um stand de coworking no meio da feira, ao mesmo tempo que você tem ali uma feira de varejo, feira de alimentação, você tem também o mercado de coworking. Então era algo muito novo, que as pessoas ainda não entendiam, mas aí proprietários de edifícios que sejam considerados, vamos falar assim, edifícios no mínimo aí com espaços de 800 metros quadrados, pode ser um prédio C, pode ser um prédio B, é difícil encontrar, por exemplo, nessas cidades secundárias e terciárias, prédios, né, AAA, mas você vai encontrar bons prédios. Começaram a ver a oportunidade de adquirir uma franquia para transformar o seu imóvel e atualizar o seu imóvel para oferecer o que há de mais moderno hoje em espaços de trabalho, né? Você sabe muito bem, mas para o público em geral, o mercado de coworking ele cresce a taxas exponenciais, né? Há 3 anos atrás a gente falava de 3 mil espaços de coworking no mundo, hoje são quase 20 mil. Nossa. No Brasil mesmo, há 3 anos atrás a gente falava de 250 espaços de coworking, hoje são 1.300. Né? Olha o crescimento. É lógico que boa parte desse crescimento é o mercado de coworking pequeno. É aquele coworking de imóvel residencial que talvez ficou vazio e aí ele fez pequenas salas e compartilhou. Uma lan house. Se fosse uma lan house. Exatamente, a lan house é um exemplo de compartilhamento que, inclusive, o Brasil tem vários exemplos de compartilhamento peculiares. Por exemplo, a gente tem o compartilhamento de financiamento, que é o consórcio, né? Acho que só o brasileiro tem. Mas a verdade é que o brasileiro é muito criativo para trazer essas ideias e o brasileiro entendeu o conceito de coworking muito rápido, tanto que hoje a palavra coworking já é utilizada para definir qualquer tipo de compartilhamento. Se eu falar para você um coworking de advogados, você já sabe o que é. Um coworking de arquitetos, você já sabe o que é. Eu não preciso falar em qual prédio que está, qual é a função, qual é os serviços que agrega, mas você consegue se definir pelo próprio termo. Agora, qual que é a vantagem de um franqueado hoje de entrar num modelo desse que já existe no mundo inteiro? Ele entra na rede de vendas. Né? Então, a Associação Brasileira de Coworking soltou um dado interessante para vocês saberem aqui, que o faturamento médio de um espaço de coworking hoje no Brasil é de R$240 mil ano. Ou seja, algo em torno de R$20 mil mês. Isso é o faturamento de uma unidade minha por mês. Nossa. Então, você entendeu a diferença de tamanho de mercado, né? Entre o que a gente está falando de um coworking profissional para um coworking pequeno, né? Agora, para o Brasil é uma super oportunidade. Hoje, menos de 1% dos imóveis são flexíveis. A gente pode ver isso no próprio Sila. Você filtrar lá na abinha de coworking, eu sei porque eu sou um heavy user da ferramenta. Obrigado. E a gente vê lá que menos de 1% dos imóveis hoje tem algum tipo de pulmão flexível. E os estudos das principais consultorias imobiliárias globais apontam para que, sei lá, em 2030, 30% seja flexível. Então, a gente está falando de 1/3 dos imóveis ter algum tipo de pulmão flexível. Não necessariamente operado por um player como nós ou outros players, pode ser o próprio proprietário tentando diferenciar o seu prédio e trazer um atrativo para que ele possa locar mais, ou mesmo um grande ocupante que esteja oferecendo um pulmão flexível como uma parte de um serviço para outros inquilinos daquele prédio. Pode parecer uma ideia maluca, mas quem já nunca ouviu falar no Google Campus, por exemplo, que nada mais é do que um espaço compartilhado para outras pessoas, não necessariamente é para o Google, é para outras empresas. E por aí vai. Pegando um pouco dos dados nessa entrevista que você deu, a gente tem hoje a taxa de vacância, como vocês estão podendo observar aí no nosso gráfico, ela caiu de 18% para 17,6%. E você comentou nessa entrevista da taxa de vacância Regus e Spaces. Quanto que está? Olha, hoje nós estamos com 82% de ocupação Brasil, que é 18% de vacância, sendo que fora de São Paulo e Rio de Janeiro estou a 96% de ocupação. Isso significa que assim, eu ainda tenho vacância em cidades que ainda dispõem de uma certa vacância corporativa. Nessas cidades menores, por exemplo, vamos pegar Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, Recife, e outras N cidades, é um mercado mais carente de edifícios de alto padrão, edifícios B+, A, criei uma nova categoria agora, né? B+. Mas são cidades onde, na verdade, o mercado como um todo ainda tem uma vacância grande, mas os prédios selecionados não.
Sim. E aqui a gente vem notando, dá para ver no gráfico, que a vacância dos AAAs está caindo mais do que o mercado como um todo, mas ainda tem vacância. Sim. Né? Não observamos mais aquele movimento do flight to quality, Sim. ou seja, lá em 2015, 2016, quem estava no prédio B conseguiu um super upgrade para um prédio A, para um AAA, pagando o mesmo preço do B. Só que agora chegou a hora da primeira renovatória ou a primeira revisional, onde esse pessoal está sentindo o peso de estar no AAA. Não, o condomínio vai ser mais caro, não tem como. O aluguel não é aquele aluguel da crise. E isso, por incrível que pareça, tem gerado demanda para a gente. Né? Cada vez mais empresas grandes estão procurando os espaços compartilhados. Já te dar uma métrica. Há 10 anos atrás, 20% dos meus clientes eram grandes empresas. Hoje, mais de 50% dos meus clientes são grandes empresas. O que é uma grande empresa? Empresa que aluga escritório para 50 pessoas, para 100 pessoas, para 250 pessoas de uma vez. Isso não é coworking, né? Isso é o coworking, não no sentido financeiro do ganho. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso. A nova economia, a economia compartilhada, ela tem 3 drivers. Um driver que é trazer agilidade, menos custo e menos risco. Traz isso para o mercado imobiliário. Trazer agilidade aí para um espaço que está pronto. Não preciso esperar. Certo. Então, o projeto tem que começar semana que vem, ótimo. Menos custo, modalidade pay-per-use. Eu só preciso de 200 metros, não é porque a laje tem 400 metros que eu vou pagar por 400. Eu vou pagar pelos 200 que eu preciso, porque os espaços são modulares. E menos risco porque eu não preciso assinar pelo prazo que o mercado quer ou pelo contrato quer. Se eu preciso por um mês, eu assino por um mês. Se eu preciso por 2 anos, eu assino por 2 anos. Então, o conceito da nova economia, que se aplica a aplicativo de transporte, ao patinete compartilhado e ao mercado imobiliário hoje também, ele é muito explorado hoje pelas grandes empresas que pensam o seguinte, olha, durante a crise, eles tomaram uma porrada forte de custo por estarem, muitas vezes, com áreas maiores do que eles precisavam. Eles se redimensionaram, aprenderam com a crise que hoje em dia é muito melhor você ir para um espaço onde você realmente tem aquela necessidade de espaço, ou seja, nada mais daquelas salas de 25 metros quadrados para o diretor, enquanto está todo mundo apertado em 5 metros quadrados para 3, 4 pessoas, ou seja, espaços muito mais equalitários. Isso faz com que as empresas necessitem de menos espaço. Mais eficiência, né? Um uso mais eficiente de sala de reunião. A tecnologia hoje ajuda com que as empresas precisem de menos espaço. Né? Vamos pegar a mesa do Jean em 1999, provavelmente ele tinha um desktop, um fax, um monitor, um teclado, um telefone em cima da mesa, por mais que existia telefone naquela época em cima da mesa, um escaninho, tudo isso. Hoje em dia não, sua mesa vai ter um notebook, um laptop e olha lá. Né? Se é que você já não está no tablet, se é que você já não está só com o celular. Então a tecnologia faz com que as pessoas também usem menos espaço. A demanda por armário é muito menor, hoje as coisas são muito mais digitais. E as empresas grandes começaram a ver o seguinte, olha, estar num espaço compartilhado, além desses benefícios que eu citei, também traz um diferencial, eu sou visto como mais moderna. Né? Se eu for no meu concorrente que tem uma sede própria, com a cor escura, chata, dos anos 60, e vem no meu escritório novo, moderno, mais colorido, de arquitetura mais moderna, eu passo uma imagem para o meu cliente mais moderna. E fora que eu passo uma imagem de que eu também me preocupo com os custos. Não é porque eu sou uma super empresa grande que eu sou obrigado a ter o escritório mais caro. Não, sim, eu posso ter o escritório mais eficiente e repassar isso para o meu cliente. E se eu tiver que investir um CAPEX, que seja no meu negócio e não no escritório, não no mobiliário, né? Não no forro de gesso. E as empresas olharam para isso e falaram, cara, aqui está onde eu quero crescer. Então mudou o nosso estilo de ocupação durante muito tempo, coworking, nos anos 90, vamos falar, a Rego está no Brasil desde 94, era para pequena empresa. Vamos falar que os anos 2000 era para as empresas digitais, para as .coms, né, para as empresas que vieram aí nos anos 2000 digital. E de lá para cá migrou. Hoje eu tenho um mix muito grande entre grandes empresas, startups, né, que nascem em coworking e viram um grande coworking. Quem já foi na sede de qualquer uma dessas empresas que cresceram e tem sua sede própria hoje sabe que sim, elas são um grande coworking, né? Não muda nada. E a pequena e média empresa brasileira que está se adequando nessa nova realidade, que aqui tem o maior benefício financeiro muitas vezes. Né? Você carregar o custo sozinho de um espaço de trabalho, ele pode representar até 50% na diferença entre o seu negócio dar certo ou não. Nossa. Por quê? Não é só o custo de capital, é a recorrência fixa de custos mensais que podem fazer que muitas vezes o empreendedor fique enforcado. Né? Quem nunca montou uma empresa, né? Eu acho que o brasileiro é bom em aprender errando. Né? Mas quem nunca montou uma empresa onde se comprometeu com uma estrutura muito grande, com muito custo, e na hora que foi ver, ela não conseguiu manter o custo fixo. Ela até tinha cliente, ela até tinha potencial. O custo fixo quebra muita gente. Mas o custo fixo matou. Né? Então, isso o mercado de coworking está ajudando muitas empresas.
elas têm repensado. E quando a gente vê, por exemplo, a absorção líquida do espaço de coworking, é um movimento bastante interessante, né? Porque você vê que o coworking ele ajudou não só a combater a vacância com a absorção bruta, né, de clientes que saíram, só a gente ocupou onde estava, como a líquida também, né? Que foi um movimento interessante. Eu acho que foi o que ajudou o mercado imobiliário a não se afogar tanto durante os anos de crise, foi a indústria do coworking. Exatamente esse é o ponto que eu queria falar. Quando vocês, apesar de vocês estarem desde 94 aqui, eu acho que isso veio com tudo a partir de 2015, 2016, que foi a época que o mercado estava em baixa, né? Eu recebia alguns jornalistas me ligando, pô, isso aí está estragando o mercado. Eu falava, não, pelo contrário, é a solução, porque o mercado está muito ofertado, as pessoas estão precisando locar e o coworking está nadando de braçada. E aí eu te pergunto, vocês conseguiram bons negócios, boas negociações, porque o mercado estava em baixa, vocês conseguiram grandes espaços bem localizados. Hoje, taxa de vacância caindo, os preços subindo. Naquela época, quem ia montar a operação analisava, está dentro de uma Regus ou fazer a minha operação própria. Vocês não conseguiam, vocês não passavam custo porque vocês tinham feito um bom deal. Daqui a pouco vocês vão ter que repassar, vocês são uma empresa para lucrar. Sim. Como é que vocês vão fazer? Porque os contratos, pela lei que a gente tem, a cada 3 anos tem uma renovatória e pode ser que os proprietários venham te assustar, etc, etc. E o que vocês estão imaginando? Você acha que vai aumentar muito o custo? Porque o coworking foi a solução para o mercado imobiliário e a solução para as empresas. Então foi a tempestade perfeita, né? Vocês conseguiram bons lugares, preço baixo. Só que agora, vocês estão nos bons lugares, só que o preço vai aumentar para o usuário final. Bom, Giancarlo, com relação a esse tema, na verdade é uma preocupação muito grande mesmo, da grande maioria, digamos assim, dos analistas de mercado com relação a como o mercado de coworking vai se comportar com a alta dos preços de aluguel e tudo mais. E, digamos assim, o offset dos incentivos que foram dados para que o mercado de coworking crescesse tanto. No nosso caso, né, 25 anos de Brasil servem para alguma coisa. A gente passou 4 crises econômicas e aprendemos a operar no mercado brasileiro. Então, a gente assina contratos de longo prazo, que tem cláusulas de reajuste muito específicas, são contratos atípicos, onde tem sim incentivos por parte do proprietário, mas eu nunca levo esses incentivos em conta quando eu formo o meu preço. Então, por exemplo, digamos que eu tenho 12 meses de carência, mas eu não repasso essa carência em nenhum momento para os meus clientes que entram. Eu faço um offset do contrato, de uma forma que eu sei o valor médio daquele contrato. Como a gente opera na Bolsa de Londres, a gente opera sobre as regras contábeis de lá, a gente consegue fazer o que a gente chama de rent gap, né? Que é a normalização do aluguel. Então eu pego todos os incentivos do começo e todos os aumentos previstos em contrato, faço um aluguel médio, o meu preço vai com base nesse aluguel médio de todo o período do contrato. Isso faz com que eu não cometa o erro, porque eu falei, né, 25 anos serve para alguma coisa. Não cometa o erro de contar incentivo de mercado como sendo oportunidade de preço. Porque é isso que acaba criando os movimentos, perdão aí se alguém já teve, mas o movimento paleteria. Que é o movimento daquele... Todo mundo vai para um determinado, que de repente parece algo super bom, satura o mercado, aí quebra o mercado. Acaba sendo um negócio ruim, porque muita gente entrou e saturou. Então, a gente toma sempre esse cuidado. Como a gente está falando no mercado de coworking profissional, eu até gosto de usar o termo mais escritórios flexíveis do que coworking, porque coworking é um dos produtos. Entendi. Né? A gente tem outros produtos sem ser coworking, como os escritórios privativos e tal, mas o coworking é o que todo mundo conhece hoje em dia. É a palavra que se fala. Então, a gente evita, por exemplo, que os clientes tenham qualquer tipo de negociação com base nesses incentivos. Excelente. Para que não tenha isso. Não vou falar para você que é uma prática de mercado, porque não é, isso é uma prática nossa. Sim. Tanto é uma prática de mercado fazer o que você comentou, que hoje eu tenho pelo menos, sei lá, 3 empresas tentando vender a operação deles para mim porque ficaram apertados de caixa. Enquanto eles tinham incentivo, o negócio parecia viável. Na hora que eles deixaram de ter o incentivo, tenho que pagar o aluguel cheio, tenho que pagar o reajuste do GPM. Opa, esse valor já não é mais 80 de mercado, é 110. E o meu cliente continua pagando o valor que ele pagou na entrada, me apertou, quebrou. Já não ganho aquele dinheiro, mas eu tenho que honrar esses compromissos. Opa, como é que eu faço? E esse é um business que requer muito investimento de capital, né? Então, não só para montar, mas para rodar. Para você ter uma ideia, o investimento de capital total entre caixa e investimento em CAPEX, ele é 100 para 100, ou seja, se eu colocar R$4.000 o metro quadrado aqui, eu vou colocar mais R$4.000 de caixa, até esse negócio conseguir se equilibrar. Nossa. Então, é um investimento razoável. Com certeza. E é um investimento que, assim, você tem que ter toda uma disciplina organizacional
para que você não caia em tentação, né? A tentação de que eu tenho 12 meses grátis, então eu posso pôr qualquer cliente aqui dentro e depois eu vou cobrar. Que é o que a gente mais vê no mercado, né? Exatamente. Então os clientes regos fiquem tranquilos que não vai ser repassado, já está... Não, nossos contratos com os clientes eles têm também cláusulas de reajuste bem definida, IGPM e tudo mais. Então, isso é bacana, porque, por exemplo, a gente sempre preza pela transparência. Né? Eu gosto que os clientes saibam. Quando eu tenho um aluguel fora de mercado, igual, por exemplo, eu aproveitei esse movimento de crescimento acelerado para fechar unidades antigas também, porque era o certo a fazer. Infelizmente, no Brasil, o custo de obra é muito alto. Nesse movimento aí, acho que de todos os espaços, e a gente aproveitou, então, para crescer, fechamos unidades antigas que era mais caro reformar do que fechar. Nossa, o custo de demolição no Brasil, nesse ponto, é mais barato. Contratos que talvez eu já tinha 20 anos, então eu já não tinha mais cláusula de saída. E são pontos que tiveram o seu momento, entendeu? O centro do Rio de Janeiro já teve ali a ponta da Avenida Rio Branco como onde os cariocas queriam trabalhar, e não necessariamente hoje é o mesmo ponto. É bem servido de transporte, mas talvez não é o mesmo ponto. Talvez eles querem vir mais para cá, para a Cinelândia. Então, a gente fez o movimento de fechar algumas unidades mais antigas, reforçando com as unidades novas, e isso foi muito bem visto pelos clientes, porque até por experiência de usuário, né, quem sai de uma unidade com 20 anos, por mais que ela estivesse bem mantida, e vai para uma unidade que foi aberta em 2017, 2018, né, a experiência de usuário é muito melhor. É igual comprar carro novo. Sim. Né? Não tem como. Você vai, pode ser o que for, mas o carro ele faz menos barulho, ele é mais moderno, ele é mais ecológico. Então você tem uma experiência de usuário melhor. É um dos discursos que a gente tem usado aqui, com essa falta de escritório que vai acontecer, que a gente sabe que vai acontecer, a tendência é retrofitar coisa antiga, porque tem localização. Sim. Se o teu custo de obra é caro, para retrofitar ainda é mais caro ainda, né? Porque pouca gente tem experiência de retrofits no Brasil, né? Isso também é um dado para se levar em conta aí na sua expansão, né? Porque principalmente em São Paulo, né? Se você quiser estar bem localizado, você vai ter que pegar alguma coisa antiga e retrofitar, porque não tem mais coisa nova numa localização tão premium. Mas um ponto interessante, só para fazer um ganchinho nessa questão, a gente entrou em vários edifícios Bs ao longo desses anos, que era algo que era incomum no portfólio da Regus. Quem conhecia a Regus em 2014, 2013, era só os AAAs, melhores endereços na cidade e por aí vai. Isso foi mudando, porque a gente começou a ver valor agregado em prédios que tinham potencial. A gente optou por retrofitar alguns e outros alugar durante a construção. E eu consegui offsetar parte do meu custo alto de obra fazendo uma obra certa. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, lá na Vila Madalena a gente alocou um prédio durante a construção do prédio. Então a gente sentou projeto com projeto e falamos assim, vamos lá, eu tenho que investir aqui R$4.000 o metro. Deixa eu ver o ar-condicionado que você vai pôr. Na hora que a gente olha, não, esse não me atende. Você vai colocar forro? Não, vou entregar bonitinho, piso, forro iluminado. Legal, eu não uso forro nos spaces. Foi excelente. Tira o forro. Como é que você vai me entregar a recepção? Assim, não, minha recepção é mais colaborativa. Eu consegui offsetar quase que 20% do custo da obra. Então, eu consigo sim colocar minha tecnologia, que é mais cara e algo que o meu cliente se beneficia, tendo uma obra inteligente. Tá? E trabalhando com bons escritórios de arquitetura, design, construction, lógico, né? Mas isso tem sido a questão do retrofit também. Nem sempre o melhor retrofit é por fora, é recepção e área comum. É o que eu brinco, dá para pegar um bom prédio B, que muitas vezes o retrofit está mais na inteligência no tipo de uso do imóvel do que necessariamente repaginar o imóvel como um todo. Vou te dar um exemplo. Rooftop é extremamente mal utilizado. Se você pegar na região da Berrini, você conta nos dedos quantos edifícios têm rooftop funcionais. A grande maioria é máquina de ar-condicionado, L ponto, máquina de elevador, pouquíssimos rooftops são funcionais. Um rooftop hoje funcional, ele gera receita. Eu alugo os nossos rooftops, em média, 4 vezes por semana. Nossa. Isso é receita. Então, pensa, na hora que eu estou fazendo a conta do retrofit, que retrofit que eu quero fazer? Um retrofit para o meu prédio durar mais 25 anos no modelo de escritório dos últimos 25, ou quero um retrofit para o escritório do futuro? Eu acho que os proprietários, os empreendedores, né, as incorporadoras têm que pensar dessa forma, né? Como é que o seu imóvel vai estar ocupado daqui 25 anos? É da mesma forma que no passado? Porque se o retrofit que você quer fazer é o mesmo do passado, com certeza você não vai conseguir o mesmo valor por metro. Agora, se você preparar o seu imóvel para o futuro, com certeza você vai conseguir um bom valor por metro. Eu vou apresentar um gráfico aqui que é muito interessante.
que a gente vem falando do crescimento. Então, o que é esse gráfico aqui que a gente está falando, que é a absorção de cowork versus absorção líquida, né? Você pega lá 2016, 2017, 2018, 22% da absorção líquida em São Paulo foi por cowork. Agora, a gente olha 2019, apenas 5% do que foi a absorção, e foi bastante absorção que teve. O que está desacelerando? Porque é um gráfico interessante, né? Um gráfico que você pode ter diversas leituras, né? Mas nada como um especialista na frente do negócio para poder interpretar aí para o nosso público. Não, bacana. Bom, na verdade, assim, tinha uma janela de oportunidade chamada crise imobiliária, São Paulo com 22% de vacância, onde bons imóveis estavam disponíveis. Tumf, a gente foi lá e fez um crescimento digamos, super acelerado nessa janela de oportunidades. Locais onde você precisava estar e você não tinha oportunidade no passado para estar lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, qualquer ponto, mas um ponto interessante de conhecer no Rio de Janeiro. Por exemplo, o edifício Ventura, no Rio de Janeiro, sempre esteve ocupado. Petrobras, outras empresas, estavam ocupado. Abriu uma janela de oportunidade no Ventura, a gente abraçou essa janela de oportunidade lá. Então, eu considero que assim, boa parte do crescimento de 2017 ele já era uma preparação em 2016 e um planejamento de 2015. Eu já sei hoje os centros que eu vou abrir em 2021, porque eu já mapeei onde eu quero estar em 2021. Então, na verdade, a gente está sempre 2 anos antecipados. Então, aquele crescimento todo de 2017 2018, e boa parte desse crescimento também do nosso grupo, a gente já tinha mapeado. Só que quando você tem um crescimento grande dessa forma, você também tem que ganhar ocupação. Né? Não adianta só crescer, né? Abrir um monte de unidade, é igual, vamos pegar um aplicativo de transporte, uma Uber 99, coloca 1000 carros na rua e não tem usuário, não muda nada. Sim. Né? Não é uma coisa que leva a outra, o crescimento tem que andar junto. Então, passar da janela de oportunidade, eu acho que o mercado de coworking profissional como um todo, que é quem fez aquela curva ali, né? Deu, digamos assim, colocou um pouquinho do pé do freio para construir o momento, ganhar ocupação nos centros existentes, para vir uma nova leva de crescimento, sempre mantendo um crescimento sustentável. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente assina contratos de 10, 15 anos, ou muitas vezes 10 mais 5, mais 5, mais 5, ou seja, o proprietário pode ter 25 anos um prédio ocupado por nós. Então, eu tenho que ter muita certeza que aquele ponto é realmente um ponto interessante para o futuro. Bom, quem vê Pinheiros hoje... Pinheiros é uma zona do momento para se estar, quando o assunto é inovação e tudo mais. E também foi nos anos de 2009, quando a Vila Madalena também era conhecida por essa questão de inovação. Depois teve uma queda e depois voltou. Então, eu tenho que ter certeza que onde eu vou entrar, de que eu esteja menos suscetível a esses picos de mercado. Se abrir um coworking na Paulista, é certo. Eu acho que ninguém prevê que a Paulista vai deixar de ter demanda nos próximos 15 anos. Sim, é mesma transporte, coisa, Faria Lima e tudo mais. Mas, por exemplo, a região da Berrini, ela foi revitalizada com esse transporte compartilhado de bicicleta, patinete, a nova faixa de ônibus. Alugar um imóvel da Berrini hoje é muito mais fácil do que era 3 anos atrás. 3 anos atrás. A gente era lá na Berrini, a Sila era lá e mudou para a Vila Olímpia. Então, assim, o que eu vejo? A forma como eu vejo na verdade, aquela absorção líquida foi uma janela de oportunidade de bons imóveis e que não necessariamente essa janela de oportunidade volta. Vamos pegar aqui, por exemplo, ali o São Paulo Corporate Towers, que está 100%. A gente sabe que é um AAA que baixou o preço para que empresas entrassem, mas não é o preço daquele empreendimento. Sim. Entendeu? Então, passada essa janela de oportunidade, você vai ver sim um crescimento no mercado de coworking profissional, mas um crescimento muito mais sustentável. É difícil dizer a qual taxa cresce por ano, que, por exemplo, no nosso caso, com esse foco também no interior em franquia, vai vir um crescimento muito grande de áreas que eu não estou. Aí é um crescimento de 100%, né? Se você não está, se cresceu, é 100%. Exatamente. Mas em São Paulo, por exemplo, hoje a gente deve ser boa parte aí da área ocupada por esse mercado de coworking como um todo. A gente está ainda prevendo um crescimento de 20% a 25% ao ano, pelo menos para os próximos anos. Rio de Janeiro, talvez um pouco menos pela falta de estoque. Aí o Rio já sofre de um outro ponto. Eu diria que, por exemplo, o nosso portfólio hoje no Rio ele está extremamente bem localizado nos principais pontos onde o carioca quer trabalhar. Então eu preciso também ter uma mudança no tipo de ocupação, no tipo de trabalho. E aí tem uma questão legal, que é até uma pesquisa recente que a gente publicou, que é o seguinte: enquanto o brasileiro não adotar o conceito do trabalho flexível, que não é só jornada flexível, é localização de trabalho flexível, é você realmente trabalhar perto da sua casa, evitar horas de deslocamento do que trazer todo mundo para um head office central, as zonas de trabalho elas demoram um certo tempo para se adaptar. E esse movimento está começando a acontecer no Rio de Janeiro agora, porque o Rio de Janeiro sofre muito mais geograficamente com isso do que São Paulo. Sim. Mas eu vejo, por exemplo, quando a gente olhou aquele primeiro gráfico dos principais CBDs, eu vejo uma super oportunidade de crescer. Por exemplo, eu ainda não estou na Zona Leste. Entendeu? Olha o tamanho do mercado da Zona Leste.
Sim. Então a gente vai ter várias unidades na Zona Leste, com certeza. Mas hoje igual eu falei um pouquinho mais cedo, é um crescimento não necessariamente de onde eu preciso estar, mas onde eu quero estar. Entendeu? Onde eu precisava estar já foi. Agora é onde eu quero estar. Então não é uma desaceleração, né? Não, agora está ao contrário. acomodando e agora está indo com mais... Não, e até porque como ocupação alta, eu tenho demanda hoje para abrir. Sim. Só que, por exemplo, hoje a gente está efetivamente escolhendo prédios onde colocar e localizações onde colocar e o tipo de marca colocar. Eu opero com 6 marcas distintas. Regus e Space são as mais conhecidas, mas eu tenho outras 4 marcas. Então, é um prédio, sei lá, na 4ª paralela de uma via principal, que não é tão bem serviço de transporte público, mas ainda é próximo. Eu tenho uma marca que chama HQ, que eu posso colocar lá. Que aí eu não vou canibalizar uma marca da Regus, eu não vou canibalizar um Spaces próximo. Então, a gente faz muito estudo. Não dá para sair abrindo unidade de coworking só porque tem área disponível. Porque aí é o movimento que eu brinquei aqui, daquele de você aproveitar uma vibe de mercado que não necessariamente vai ser longeva. Não necessariamente a gente vai conseguir prosperar a longo prazo. Aí os 25 anos de Brasil nos ensinaram muita coisa, né? Então a gente tem esse track record. A empresa abre 350 unidades por ano no mundo. Então a gente sabe muito bem como é que funciona. Inclusive, em 2017 e 2018, o Brasil foi responsável por 10% do crescimento da empresa no mundo. E hoje eu represento só 2% das unidades, mas olha que como crescimento a gente foi muito mais acelerado. Mas o mercado do Brasil é super pequeno ainda, o mercado de coworking. A gente está falando entre todos os players, igual eu falei antes, assim, talvez em prédios A e B, 1,5%, 1,7% do mercado. Se for pegar o mercado como todo é menos que isso. E o mercado mais maduro hoje nesse sentido é Nova York com 4,3%. Então, mesmo São Paulo comparado com Nova York, você tem uma super oportunidade de crescer esse mercado 4 vezes. Para finalizar aqui, a gente sempre deixa as projeções, né? O pessoal gosta de saber, mas já pela conversa a gente já deixou claro como que vão ser as projeções, né? Naturalmente, esse mercado vai faltar escritório se as coisas não começarem a acelerar. Então, pelo gráfico, vocês podem ver, a gente está chegando aí numa taxa de vacância, se tudo der certo em 2023, de uma taxa de vacância conservadora em 8%. Isso é uma taxa muito baixa, praticamente nada, exatamente. Então, eu gostaria de agradecer aqui a presença do Thiago. Infelizmente, a gente tem um tempo curto, porque o modelo que a gente faz aqui é de 25 a 30 minutos, se passa muito, as pessoas começam a perder o foco, então a gente gostaria de ficar aqui um dia inteiro, o ano inteiro falando, outras oportunidades virão. Obrigado pela presença, obrigado pela troca de ideias aqui, obrigado pela parceria que a gente tem. Isso, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui hoje e falar desse mercado tão empolgante que é o mercado da nova economia de escritórios compartilhados. Obrigado a todos.